Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Hoje eu vou analisar o crânio do Super Xandão, um cara muito conhecido aí na internet por suas lives muito loucas, sua comunicação cheia de energia e suas filosofias próprias, suas ideias bem malucas, né? É um cara que eu pude assistir alguns vídeos, pude perceber que ele é bem autoconsciente, é um cara que transita entre as três esferas. Eu costumo chamar de híbrido. Tem lógica matemática, tem criatividade, filosofia e espiritualidade e tem também capacidade física. Lembrando que esse daqui é o primeiro canal do mundo analisando pessoas através do seu formato de crânio. Se você parar para perceber, existem pouquíssimas análises no mundo focadas em analisar o formato de crânio e entender a condição humana daquela pessoa ali dentro. Todos nós temos um corpo que é controlado por um cérebro e você já deve ter percebido que pessoas performam de maneira diferente, em ambientes diferentes, né? Então o propósito desse canal aqui é ajudar você, principalmente homem, a entender suas capacidades naturais e ir para campo performando com as ferramentas que você tem em mão, né? Excluindo a maioria das besteiras que podem ser apresentadas para você ao longo da vida. Desde pequeno, eu tenho uma certa capacidade de gravar as pessoas, né, pelo formato de crânio, né? Eu gravo elas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Se você pensa que isso daqui é um canal de frenologia, ciência nazista ou qualquer outra ciência que você vê que veio aí do passado, te recomendo assistir meus vídeos longos. Dá uma olhada e você vai perceber que nada disso é citado ali, né? Eu venho há muito tempo, né, desde pequeno, quando eu identifiquei essa capacidade, eu entendi que as pessoas performam de maneira diferente e os crânios delas são diferentes, né? Existem pessoas que são muito boas para campo, terreno, são mais resistentes, resistem mais à ausência de recurso, pressão, dor, falta d'água. Existem pessoas que são um pouco mais criativas, filosóficas, espirituais, e existem pessoas que são mais lógicas, matemáticas, né? Elas acabam sendo mais dos dados. No meio disso tudo, eu identifiquei também que existe o híbrido, né? Eu faço um tipo de trabalho há mais de 15 anos ajudando as pessoas a se desenvolverem, a se entender, se encontrar, né? E por ter achado esse padrão, eu comecei a buscar na neurociência, comecei a buscar um pouco mais ali dentro da medicina, né? Clima, geografia, comportamento humano e vários outros estudos que se aprofundam na condição humana, né? Então não pense em frenologia, não pense em qualquer outra ciência que veio para trás, porque o volume de dados que a gente tinha para processar, a capacidade que a gente tinha para entender certas condições que o ser humano vive, eram muito rasas, né? Frenologia veio, por exemplo, em 1790, então os caras não tinham na internet, estavam descobrindo a energia elétrica há pouco tempo, sabe? A bioeletricidade ainda estava começando a ser estudada em rãs, né? Então, a gente vive um tempo maravilhoso. Hoje, se você quer entender um pouco melhor sobre medicina, neurociência, sobre qualquer tipo de ciência, você tem um tijolinho dentro do seu bolso que te permite acessar toda a informação do mundo. Então, não cometa o erro de comparar o que eu estou trazendo, que está sendo desenvolvido há mais de 15 anos, com qualquer outro estudo que venha do passado. Eu não levei nada disso como base. Na verdade, frenologia eu fui conhecer aqui nos comentários agora no início do ano, né? Então, existem análises que são de braço, de dedo, de perna, de joelho, né? Mas você vai perceber que se você buscar na internet, não existe muitas análises que focam ali na parte do crânio, né? Então, vamos um pouquinho mais para frente, meus amigos. O Super Xandão, ele tem aqui uma testa bem avantajada, né? Você vai perceber que ele tem uma testa quadrada. Deve ser uma testa aí de 3,5 dedos para 4 dedos, né? Um grande volume de neurônios aqui na frente. Uma capacidade lógica, matemática bem aguçada. Pessoas de testa mais quadrada, elas geralmente têm uma capacidade matemática alta. Um volume maior de neurônios ali no pré-frontal. O pré-frontal é a parte mais cara do cérebro, é a parte que realmente nos separa dos animais, né? Hoje você consegue olhar para a natureza, entender as coisas, entender como as coisas funcionam justamente por conta dessa parte aqui.
o nosso pré-frontal, né? Então, pessoas de uma testa muito grande acabam tendo um volume de neurônios maior aqui na testa. Por consequência, elas costumam ter os olhos também bem cerrados, ó. É só você olhar aí para o alemão, olhar para o russo, o americano. Eles geralmente, os testudos, eles têm os olhos mais cerrados e são pouco expressivos, né? No caso do Super Xandão, ele tem uma testa quadrada, porém em rampa, né? E o que é uma testa em rampa? Testa em rampa geralmente são pessoas que mesclam entre a lógica e a sensibilidade. Elas não são 100% lógicas e também não são 100% sensitivas, né? Pessoas de uma testa mais curta e arredondada, elas acabam sendo mais sensitivas, usam mais os 5 sentidos para processar o mundo externo: tato, olfato, paladar, visão e audição. Pessoas de uma testa muito quadrada confiam mais na lógica, nos dados, né? O comunicador por natureza, o testa em rampa, ele costuma ter a mescla dos dois. É como se fosse um híbrido de testa, né? Ele mescla entre a sensibilidade e a lógica. Então você vai perceber que uma característica de comunicador que eu já citei em vários vídeos meus é: a pessoa tem a testa em rampa, quadrada, e um rosto grande, geralmente, muito expressivo, né? Os 5 sentidos mais aguçados, ó, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. São pessoas muito boas com isso. Se você reparar aqui o buraco do nariz, né, puxa um volume maior de dados, um volume maior de partículas no ar, né? Tem uma boca grande, expressiva, né? O ouvido também nunca é uma orelhinha muito pequenininha, né? Geralmente é de média para grande. Então, essas características acompanham bastante o Super Xandão, né? A gente vê aqui nessa outra imagem que a testa dele realmente é quadrada, ó, porém puxada. Se ela fosse muito quadrada, ela estaria puxando aqui em cima, ó. Tá vendo? Não seria algo que vai para trás, vamos dizer assim. Vamos olhar aqui um pouco mais nessa imagem de lado para você perceber. Olha que interessante. Ele é um cara que tem a parte de baixo, o viscerocrânio, a parte mais mecânica do crânio, focada nos 5 sentidos, né? Captação de dados, é um pouco maior do que a parte, né, do pré-frontal, da testa. Então, aqui você já começa a ver a característica de comunicador. Se você segue meus vídeos aí, se você tem percebido nos vídeos esse padrão do comunicador, você vai ver isso aqui no Super Xandão. Ele é um cara também que tem uma testa quadrada em rampa, topo de cabeça bastante elevado e uma nuca um pouco avantajada. Eu costumo chamar de nuca média para longa, né? Então, lembra que eu falo que os híbridos, eles mesclam entre os 3 mundos: lógica, matemática, criatividade, filosofia e espiritualidade e a parte física, né? Você vai notar isso aqui no crânio do Super Xandão. É um cara que transita entre os 3 mundos. Se você assistir o vídeo ali do David Goggins, Jorge Paulo Lema, né, e alguns outros que eu deixei ali na categoria de híbrido, você vai perceber esse padrão. Eles nunca são de mais uma categoria, eles sempre estão transitando entre as 3. É como se eles tivessem 30% de capacidade em cada parte, né? Então vamos aqui um pouco mais para frente para você ver, ó. O corpo dele é um pouco bem distribuído, né? Não é um cara que eu acredito que ao longo da vida foi muito gordo, mas também eu não acho que ele foi muito magrinho. Existem pessoas, né, geralmente quando são híbridas, elas conseguem perder peso e também ganhar peso facilmente. Elas precisam estar sempre em movimento, né? Senão existe algum desequilíbrio ali. A disciplina é um problema para essas pessoas. Quanto mais elas conseguem ajustar a questão da disciplina, melhor a performance. Porque elas geralmente estão lidando com 3 linhas de frente: testa, topo de cabeça e nuca, né? Então você vai perceber que ele não é gigante em todas as partes, mas ele tem um pouco de vantagem em cada uma delas, né? Então eu vou fazer um comparativo aqui nas próximas imagens sobre o que é uma nuca curta, para você perceber o extremo de uma pessoa com muita massa corporal. Aqui a gente consegue perceber, ó, que ele é um cara com uma nuca, né, que eu chamo de média. Voltando aqui para a parte da nuca, tem uma imagem dele aqui mais careca, né? Então, ó, testa quadrada, topo de cabeça é um pouco elevado.
E você vê que a nuca dele também não é uma nuca reta, é uma nuca puxada, tem um certo arredondamento, um volume maior de neurônios aqui na parte de trás, onde faz a conexão entre corpo e cérebro, né? Então, vamos ver aqui uma diferença de uma pessoa que tem uma nuca bem mais reduzida do que a do Xandão, né? Ó, vamos olhar aqui o Super Bitelo e esses outros caras aqui do universo maromba, né? Como até o corpo deles é um pouco mais maçudo. Não sei se você conhece esse cara, mas ele é o Super Bitelo. Ele foi descoberto há pouco tempo, ele é, acho que do interior de São Paulo. E é um cara que ele tem uma nuca bem mais reduzida do que a do Super Xandão, né? Ele tem uma bolinha aqui, ó, uma pequena protuberância. Mas ó, a distância entre a linha dos olhos e a orelha e o topo de cabeça dele acabam dando bastante altura. Lembra que eu falo? Pessoas de uma nuca em diagonal acabam ganhando altura. Quanto mais reduz aqui na nuca e mais elevado é aqui, maior a chance dessa pessoa ter massa corporal e altura, né? Então você vai perceber que o Super Bitelo é muito grande, e se você fizer um comparativo aqui com os outros que estão perto dele, você vai perceber que eles também têm muito dessa característica. Nuca em diagonal, né? E a nuca ela é um pouco mais reduzida na parte de trás. Ó, vamos ver outra imagem aqui. Esse cara aqui, ó, que está aqui no cantinho, tá vendo? Ó, eu vou te mostrar a nuca dele um pouco mais de lado. Opa! Ó. Tá vendo como a nuca dele não é gigante, não é enorme, ela é um pouco reduzida, né? Tem uma bolinha, igual o Super Bitelo ali. Ó, vamos olhar um outro aqui. Ó. Todos esses caras que estão aqui nessa sala, todos eles têm uma nuca mais reduzida, incluindo o Super Bitelo, né? Olha o volume de massa que o Super Bitelo tem. Tá vendo? Ele, por natureza, ele é um cara muito grande já. Um cara com explosão, com capacidade física a curta distância. Se colocar esse cara aqui para correr uma maratona, ele não vai performar, né? Mas se colocar esse cara para levantar peso, opa, né? Então, olha só. Esse daqui eu acho que é o Fábio Giga. Eu acho que é isso o nome desse cara. Ele também tem uma nuca bem curta, ele é fisiculturista. Olha só como as canelas são muito grossas. Olha os braços, né? Claro que aqui ele está no shape de um maromba, né? Um cara que treina, ele deve tomar aí seus suplementos, o que seja, mas você percebe que diferente do Usain Bolt, diferente do Anderson Silva, né, do John Jones, que eu fiz há pouco tempo a análise aí, ele não tem as pontas finas, as pontas são grossas, né? Pessoas assim, elas são mais lentas, porém com muita capacidade de projetar energia a curta distância. Ó, olha as canelas desse cara aqui, ó. Olha como elas são grossas, né? Olha como as coxas são grandes. Olha o antebraço, como é bem grossão, né? Então, todos eles, tá? Todos. Ó. Tem esse cara aqui que eu me esqueci o nome dele, mas ele também é do universo maromba, né? O Balestrin. Todos eles têm uma capacidade de carga muito grande. Eu chamo de homem de carga. Eles geralmente têm uma nuca mais reduzida. Não é o caso do Super Xandão. O Super Xandão está entre os dois mundos. Ele é um cara que tem capacidade para emagrecer, capacidade para adquirir massa. Por isso eu chamo de híbrido, né? Vamos voltar aqui nas imagens dele. Olha aqui, ó. Testa quadrada, né? De 3 dedos a 4 dedos. Nuca média, topo de cabeça elevado. Vou falar um pouquinho mais sobre o topo de cabeça elevado. Eu pude notar nos conteúdos do Super Xandão que ele é um cara que ele fala da parte física, ele usa muito a lógica e também fala muito da parte filosófica, criativa e espiritual. Ele fala de questões espirituais, né? Ele fala muito sobre comportamento humano, sobre as pessoas, né? E ele também é um cara bem criativo no conteúdo dele. Os híbridos, eles têm essa capacidade de transitar entre as esferas. Eles nunca vão ser 100% especialistas em algo, mas eles conseguem ter uma visão de cima e compreender as coisas com muito mais velocidade, por estarem processando os 3 mundos, né? Então, pessoas assim estão em uma condição que eu costumo dizer que é uma bênção / maldição, tá? Por quê? Imagina que você tem um carro para pilotar e um amigo seu tem 3 carros para pilotar ao mesmo tempo. Os híbridos, eles têm que lidar com essa questão de lidar com as 3 linhas de frente. Eles não são 100% especialistas em um assunto,
mas eles precisam estar transitando entre esses três assuntos: lógica, matemática, criatividade, espiritualidade e filosofia, que é o topo de cabeça, e também a parte física. Então, o Super Xandão é um híbrido com capacidade comunicativa, né? É um cara muito preciso, com seus olhos cerrados, usa muito bem os 5 sentidos, tem capacidade lógica, mas também capacidade sensitiva. Isso acaba formando um ótimo comunicador, né? É uma pessoa que tem muitas competências na parte da testa, consegue estar ali no meio do lógico e do sensitivo, também consegue usar seu topo de cabeça para entender, né, as pessoas muito bem, né, para acessar certas filosofias, compreender certas ideias. É um cara que transita muito no campo das ideias e, ao mesmo tempo, precisa lidar com a sua condição física. Os híbridos, quando eles não lidam com a sua disciplina, quando eles não lidam com as 3 linhas de frente, e como eu disse, é um pouco mais difícil lidar com essa condição. Se eles não são disciplinados, eles acabam se perdendo, vagando entre um assunto e outro. Ora eles estão na lógica, ora eles estão na parte física, ora eles estão na parte criativa, filosófica e espiritual. Então, é uma das melhores condições, mas também uma das mais difíceis de lidar, né? Pessoas assim geralmente são muito agitadas, são muito perceptivas, então processam dados o tempo inteiro em vários cantos, né? Então, é como você comparar uma câmera automática e uma câmera manual. A câmera automática, quando você mira ela para tirar uma foto, por exemplo, você acaba percebendo que ela está mesclando ali a abertura, a velocidade, né? Está fazendo vários comparativos ao mesmo tempo. A qualidade de uma câmera manual é muito superior à qualidade de uma câmera automática, né? Só que a câmera automática consegue chegar em uma foto muito mais rapidamente do que uma câmera manual, né? Então, pessoas que são muito de testa são especialistas em matemática. Pessoas que são muito de nuca são ótimas para campo. Pessoas que são muito de topo de cabeça, elas acabam sendo muito boas para parte do campo das ideias, né? Super Xandão transita entre as 3, né? Assim como o David Goggins, o Jorge Paulo Lemann e outras pessoas que você vai ver ali no canal. Os híbridos têm essa condição. Nunca vão ser especialistas 100% em uma coisa, mas conseguem traduzir questões complexas para pessoas simples. Eles conseguem ir mais longe. São como pesquisadores, tá? Estudiosos, né? Eles conseguem lidar com vários tipos de pessoas, né? Entender a condição delas, olhar para o mundo e entender as 3 camadas: físico, filosófico e a parte lógica. Essa foi a análise de hoje. Deixa seu comentário aí, me diga se faz sentido para você, se o que eu disse aqui se conecta com o perfil desse cara, né? Muita gente pediu aí no comentário, pediu lá nos formulários, né? Eu quero te lembrar que essa análise, assim como qualquer análise, ela não é 100%, mas você, que às vezes não precisou ficar estudando muitos anos, não se aprofundou em neurociência, em medicina, em qualquer questão ligada à condição humana, de forma empírica, na prática, você consegue pegar os dados que eu estou te dando e consegue testar, jogar para campo. Eu te recomendo que você teste em você primeiro, identifique primeiro o seu formato de crânio, né? Veja se as capacidades que eu passo ali no canal, identifique se você é uma pessoa física sensitiva, né? Uma pessoa que usa mais os 5 sentidos e é boa com o corpo, ou se você é mais criativo, filosófico, espiritual, uma pessoa que tem um topo de cabeça bem elevado, né? Ou se você é uma pessoa mais lógica, matemática, uma testa maior, uma testa talvez quadrada, às vezes é arredondada, mas muito grande, né? Pessoas assim, elas acabam sendo mais na lógica ali, mais na parte matemática. No meio disso tudo tem o híbrido. Então, perceba primeiro que perfil de crânio é você e, em seguida, teste pelo menos com mais 10 pessoas ao seu redor. Eu te garanto que você vai se impressionar. Comece pelas pessoas de nuca grande e testa curta. Comece a perceber que essas pessoas são muito boas com o corpo, conseguem se manter mais magra por muito tempo, mas também muitas vezes são mais emocionais, são muito sensitivas, elas falam muito, elas sentem muito cheiro, né? O tato, olfato, paladar, visão e audição.
é algo muito forte para elas, elas reagem mais ao ambiente, né? Então, comece ali pelo físico sensitivo. Eu pus até nas categorias do canal em uma ordem de estudo onde você pode se aprofundar. Maratone os vídeos desse canal. Se você quiser também, me chama lá no Instagram que eu vou te enviar uma análise do seu crânio. Em algum momento eu vou parar de analisar lá no Instagram, tá? Mas vou disponibilizar o catálogo de crânios, os minicursos, os meus livros que eu vou escrevendo ao longo do tempo. Mas o objetivo desse canal é realmente ajudar as pessoas a entender suas capacidades por natureza, né? Se identificar, usar as ferramentas que tem para ir para campo com muito mais performance e compreender melhor também o comportamento das pessoas na sociedade. Um forte abraço aí para vocês, meus amigos.